Olá a todos. Esta é uma apresentação sobre o conceito, as vantagens e desafios dos exames estruturados na avaliação de habilidades e competências clínicas. Quando nos reportamos à pirâmide de Miller, onde nós temos na base o saber, logo em seguida o saber como fazer, o demonstrar e o fazer, indicando o que e como devemos avaliar, os exames estruturados que estamos discutindo dizem respeito especificamente ao demonstrar. Esse demonstrar em condições criadas especificamente para o exame. Por isso, são conhecidos como exames in vitro. Quando observamos os princípios e os componentes deste exame estruturado, nós temos como componentes o avaliando ou estudante, o paciente e a tarefa clínica que ele irá desempenhar sob observação do avaliador. Ou seja, o princípio diz respeito à observação e ao registro de comportamentos que indicam que o estudante obteve as habilidades ou as competências que estão sendo avaliadas. Até o final do século XX, só existiam dois tipos de exames não estruturados: o caso longo e o caso curto, ambos sendo realizados em cenários não estruturados, onde a avaliação de desempenho era diretamente observada. As principais desvantagens relacionadas a estes dois tipos de exames não estruturados são, primeiro, que os casos nem sempre são adequados, né, para que se faça uma boa avaliação, casos às vezes muito complexos. Uma diferença que pode existir muito grande entre os avaliadores em um ambulatório, por exemplo, a falta de tempo desses avaliadores para observar o trabalho dos estudantes, principalmente devido a ambulatórios muito movimentados ou com um grande número de pacientes. Uma última desvantagem diz respeito ao viés cognitivo nas discussões a posteriori, né? Principalmente porque nesses ambulatórios movimentados muitas vezes a discussão ficava para depois. Com isso, João Norsini publicou em 2005 um artigo interessante considerando que esses exames não estruturados talvez realmente não estavam mais adequados, né, considerando os novos tipos de exames estruturados que a gente tem hoje em dia. Portanto, para uma avaliação de habilidades e competências, eles não seriam talvez os mais adequados atualmente. A primeira publicação relacionada ao exame estruturado, exame clínico objetivo estruturado, conhecido como OSCE, foi feita pelo grupo escocês liderado pelo professor Harden no British Medical Journal em 1975, mas só foi batizado como esse nome, né, OSCE, 4 anos mais tarde na publicação do Medical Education. O primeiro OSCE, né, na descrição original, ele só tinha 2 estações com pacientes, essas que estão anotadas com as setas vermelhas aqui, da história clínica e do exame físico. E as várias outras estações diziam respeito a material clínico, tanto como radiografias, exames de eletrocardiograma, fotos, e que na época era muito difícil de incluir nas provas convencionais devido a um custo muito alto da impressão. Hoje, recomenda-se que todas as estações tenham pacientes reais ou simulados, como vemos aqui, ou seja, tanto para a história clínica, o exame físico, interação com o cuidador, outra parte do exame físico, orientação dos pacientes, ou seja, várias estações relacionadas ou com presença de pacientes, ou veremos a seguir com pessoas normais treinadas, com tempo definido para cada estação e um número de estações também definidos. Desta maneira, é possível ser feito então esse exame em ambientes reais, né, em cenários reais, ou simulados, né, de modo geral conduzidos em um único local. Esse é um exemplo aqui que vemos
no ambulatório aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde na porta a gente já percebe as instruções que o estudante lê antes de adentrar a sala onde está preparado o caso, então, ou a presença do paciente, né? Já preparado para que ele faça exatamente a tarefa que foi definida e que será observada. Tá? Aqui são exemplos, né, de exame físico, de avaliação de exame complementar, de orientação e mesmo de tirada de história. Nós temos dois tipos de exames estruturados com estações longas, né? O Clinical Skills Assessment, ou CSA, e o Practical Assessment of Clinical Examinations Skills, ou PACES, né? Então, onde a gente tem problemas, certo, que devem ser resolvidos. Cada problema está presente em uma estação que demanda um exercício de habilidades e competências variadas, quer seja comunicação, anamnese, exame físico, raciocínio clínico e outros, né? Sempre com pacientes, certo? Com tempo também pré-definido. O CSA, ele tem, de modo geral, 15 a 20 estações e é feito somente com pacientes simulados, utilizado mais nos Estados Unidos. Enquanto que o PACES ele tem sempre 8 estações, ao menos 4 com pacientes reais para exame físico, né? Podendo ter também, então, pacientes simulados. Aqui um exemplo relacionado ao tempo, né? Então, o caso completo, o CSA, nós temos aqui um caso, um tempo um pouco maior de prova, quando a gente compara com o OSCE especificamente, né, as competências específicas, com várias tarefas, né, subdivididas, né, que, de modo geral, não necessariamente relacionadas ao mesmo caso. Essa é uma diferença que existe, então, entre o CSA e o OSCE. Um dos pontos fundamentais para que se tenha um sucesso na aplicação, no planejamento e aplicação de um exame estruturado, né, é a gente ter os pacientes padronizados, seja uma pessoa normal ou um paciente real devidamente preparado, treinado para protagonizar um caso e que tenha realismo e fidelidade, né, de forma padronizada para fins de ensino ou de avaliação conforme a publicação de Barrows. Como eu disse, então, isso é ponto central para que a gente consiga, nós vamos voltar mais à frente relacionado à qualidade relacionada ao OSCE. Começando com os atributos de qualidade, é importante reconhecer que esse é um exame que tem uma grande flexibilidade, né, na sua utilização, pois pode ser utilizado em diferentes áreas, como na medicina geral, especialidades médicas, na saúde pública, segurança do paciente, ética e vários outros. Também em diferentes níveis de formação, né? Então, estudantes em vários estágios da formação, seja um profissional em treinamento, já é adequado para que seja pensado na utilização de um exame clínico objetivo estruturado, desde que nós tenhamos clara qual que é a tarefa que nós julgamos essencial que aquele profissional precise demonstrar. Diferentes profissões, né? A medicina, a enfermagem, odontologia, fisioterapia, farmácia, nutrição e metabolismo e assim por diante podem utilizar e já utilizam, né, em boa parte esses exames. Ainda relacionados aos atributos de qualidade, um exame de boa qualidade ele permite uma avaliação com grande flexibilidade, onde é possível fazer, né, esse alinhamento da avaliação com os objetivos da aprendizagem e os desfechos esperados, relacionados principalmente assim às habilidades e competências. É possível, então, fazer uma amostragem adequada dos casos, dos contextos e das tarefas para o nível de aprendizado, né, para o nível que se espera que aquele indivíduo, que aquele estudante seja capaz de demonstrar, portanto, ajustando aí o nível de complexidade e fazendo a adequação das condições de exame, né, o tempo necessário, o espaço físico e os materiais necessários para que ele faça a demonstração. Com isso, então, nós temos a validade do exame, né? Ou seja, o OSCE ele consegue avaliar de uma maneira estruturada o que se planeja para que seja avaliado, ou ainda
o que você seleciona como essencial para ser aprendido. E agora está sendo checada essa aprendizagem naquela competência ou habilidade. Ou seja, sabendo exatamente o que nós esperamos, né, que seja demonstrado. Então, isso dá um grau de validade, né, portanto, uma qualidade para esse tipo de avaliação. Considerando ainda as questões de boa qualidade de um exame desse tipo, né, o planejamento do número de estações ele é fundamental, assim como a possibilidade, né, de avaliar grande número de estudantes nas mesmas condições, tá certo? O planejamento das fichas de avaliação, padronização das condições dos exames, né, os pacientes, as tarefas, o avaliador, tudo isso já pensado previamente, com planejamento adequado, incluindo o preparo prévio dos participantes, tanto os pacientes como os avaliadores. Isso, então, ele confere fidedignidade ao exame, ou seja, se eu repetir o exame conforme planejado, e ele realmente for fidedigno, eu consigo encontrar os mesmos resultados, né? Além disso, né, um exame de boa qualidade permite que se motive e encoraje, né, ao aprimoramento dos estudantes, possibilite que os estudantes aprendam durante a avaliação, né, então ele é muito propício para a avaliação formativa, auxilia na integração de conhecimentos e habilidades do avaliando, e ressalta o que é importante a ser ensinado e aprendido, né? Adequa-se, portanto, como já disse, à avaliação formativa. Em outras palavras, quer dizer, ele é muito propício para a questão relacionada a se ter um impacto educacional favorável, onde a avaliação estimula a aprendizagem diretamente. Além disso, um exame de boa qualidade, né, ele pode ser utilizado para as avaliações formativas, como foi dito, mas ele é também utilizado em avaliações somativas, inclusive em seleções de residência e outras provas chamadas de high stake, né, separando quem tem uma performance insuficiente daqueles com uma performance excelente e os da média, né, que a gente tem na média. Os principais desafios relacionados ao exame clínico objetivo estruturado, ao OSCE, dizem respeito principalmente à viabilidade, ou seja, a complexidade que envolve o exame, a área física que deve ser pensada, o pessoal envolvido, os pacientes, os avaliadores, o tempo, né, o planejamento e a execução e o custo, obviamente, tanto o custo operacional quanto o custo financeiro, né? Além disso, o outro desafio diz respeito à natureza desse exame, que não deixa de ser artificial, né? Então, como ele desloca, né, esses elementos da prática e a gente vai pedir para que seja demonstrado especificamente alguns aspectos, ele segmenta e desconstrói, né, essa atuação dos estudantes nos cenários reais de prática. Isso faz então com que não seja exatamente uma observação direta no cenário de prática real. Bom, isso era o que a gente tinha para essa apresentação. É importante que todos tenham o intuito de pensar no primeiro OSCE, dar o primeiro passo e começar, né, a pensar sobre a estruturação de um exame desse tipo. E espero que vocês tragam suas dúvidas para a atividade síncrona. Obrigado.